não jurídica, mas uma conjuntura econômica, né, como um todo. A atividade do salário mínimo, como ela foi criada em 1943, na legislação trabalhista, era para suprir as necessidades de uma família de 4 pessoas. E nós sabemos que de lá para cá essa condição de alimentação, vestuário, moradia, que era a ideia, ela não se concretizou. Ela não se concretizou porque eu estou sempre atrelado a uma situação econômica que o país vive. E o impacto que o aumento do salário mínimo gera na economia, ele não pode ser desprezado. Eu não sou economista, né, mas claro, pelas conversas com outras pessoas da área, nós temos que pensar qual o impacto que um aumento exagerado do salário mínimo poderia gerar na economia. Porque você aumentar o salário, que o trabalhador merece, não é essa questão de merecer ou não merecer. Eu acho que o salário tem que ser um salário que realmente dê ao indivíduo dignidade. Mas, economicamente, eu não verifico a possibilidade de nós duplicarmos o salário mínimo em virtude do impacto. O impacto não só na economia como um todo, mas também no sistema da Seguridade Social. Nós teríamos que fazer uma reformulação da Seguridade Social para permitir, garantir o sistema que já está existindo, que dos direitos que o indivíduo já tem com 40 anos de prestação de serviço e vinculação ao sistema, para poder imaginar uma reformulação que permita que esse salário venha tendo uma recuperação paulatina, mas permitindo também que a economia tenha o seu contraponto, porque senão você aumenta o salário e você não tem emprego. Agora, desde a época do meu avô, eu já ouço aquele ditado de que, mas tem que aumentar o salário. Na verdade, o empregado nunca está contente, ele sempre quer um aumentinho ali no seu salário, obviamente, né? Porque, na verdade, acho que as relações econômicas mudam e aí o empregado precisa precisa se adequar, e o poder público aí trazendo e buscando efetividade nessa contraprestação. Agora, os cuidados voltando no tema da terceirização, os cuidados que o empregador deve ter com relação a essa figura da terceirização propriamente dita, quais os cuidados para que ele não caia em nenhum problema com a lei? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o empregador ele deve selecionar bem qual é das suas atividades, das atividades que ele executa, quais as que efetivamente possam ou não ser terceirizadas. Ele tem que fazer uma análise se essa terceirização é uma terceirização de uma atividade meio. Esse é o primeiro ponto. Fazer um estudo se realmente ele está diante, se ele está terceirizando limpeza, se ele está terceirizando uma atividade que efetivamente se caracterize e se mantenha uma atividade de meio. A segunda toda vez que eu indico alguém, eu acabo por assumir a responsabilidade da culpa por eleger e a culpa por vigiar. A segunda é a obrigação que esse tomador tem de vigiar aquele que ele elegeu, para saber se ele está pagando efetivamente as horas extras eventualmente realizadas, se está havendo o recolhimento dos encargos sociais, se está realmente sendo pago o empregado, e se cercar disso. E ele tem condições de fazê-lo. Ele pode exigir daquele que ele contratou que ele prove que ele recolheu o INSS, que ele prove que ele pagou o empregado, que ele prove, através de documentos, que essa relação está sendo cumprida por esta empresa terceirizada em face daquele empregado. E uma outra que é manter um registro dos períodos em que esses empregados terceirizados estão a prestar serviço para aquele tomador. Porque, às vezes, quando a gente tenta fazer uma defesa, você encontra esse problema, mas ele trabalhou para você quando? Eu não sei bem, ele ia e vinha, e daí você perde o foco. Porque se esse, por exemplo, um vigilante trabalhou para o tomador X 6 meses, para o outro 4 meses, cada um deles vai ter a sua responsabilidade.
Então eu tenho que fazer determinados controles e colocar no contrato da esfera civil essas caracterizações das obrigações. Né? Eu vou demandar X, em contrapartida você vai me provar que aqueles que você colocou na prestação de serviço da atividade MEI estão cumprindo e você está cumprindo os seus compromissos para com ele. Extremamente interessante. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o comandante aqui do programa, que estava tratando sobre questões lá da Comissão de Segurança Pública, lá da OAB. Aliás, a OAB que é a nossa parceira, viu, professor? Passar a palavra aqui para o comandante do programa. Professor, primeiro, bom dia, porque eu chego no final, né? Mas hoje era da Associação Paulista de Imprensa. Da API. Da API, viu, professor, que a gente está lá. E até depois, numa outra situação, eu tenho que até discutir essas questões trabalhistas com associações. Porque a gente também teve demanda, é um negócio complicado, né? E essa questão da internet. Você leu aqui o comentário do Benabarreto? O Benabarreto fez uma pergunta aí capciosa, o Ben é advogado. De Mojimirim, né? E parceiro nosso. Mas olha, professor, eu queria agradecer porque esse lado chama muita atenção e todo mundo que assiste a TV ou escuta uma rádio tem problemas nessa área e quer sanar esses problemas. E quando o senhor vem um programa igual o nosso aí pela orientação do professor Leopoldo, começa a esclarecer, ajuda a ter mais cidadania, né? Isso é importante, essas questões trabalhistas são importantes. Eu não fiz a pergunta do manager. Você chegou a ler, não? Não li. Então vou ler aqui. Posso, rapidinho, no final? A CLT trata o empregado como hipossuficiente na relação jurídica com o empregador, mais ou menos como faz o Código de Defesa do Consumidor em relação aos consumidores e fornecedores. Ainda é necessário esse tratamento diferenciado nos dias atuais? Pergunta ele. O empregado, na sua grande maioria, sindicalizando-se, ainda continua sendo a parte fraca? Olha, na minha opinião, não resta a menor dúvida que ainda nós estamos num estágio de evolução social em que a proteção à pessoa do empregado ela deve existir. Quando você tiver uma cultura ampla e geral que o indivíduo possa discernir efetivamente entre direitos e obrigações e não vinculado única e exclusivamente à sua necessidade de sobrevivência, porque é fácil você chegar numa empresa e dizer sim, porque você sabe que você tem uma série de compromissos para com seu filho, com sua mulher e assim por diante, até com parentes. Então você acaba se submetendo. Você tem que ter uma proteção desse indivíduo para que ele, mesmo que ele diga sim, ele tenha alguns resguardos legais, porque senão ele fica ao sabor das mudanças da atividade empresária. Então não resta a menor dúvida que o hipossuficiente empregado na relação, e eu gostaria só de fazer um contorno histórico, o Código de Defesa do Consumidor, ele está na esteira da CLT, porque a CLT é de 43. E o Código de Defesa do Consumidor nasceu décadas depois. Desde 43, a caracterização do hipossuficiente ela é clara, da necessidade de se manter uma certa garantia do mínimo. Não vamos discutir se o projeto de retirada do 13º é viável ou não é viável, se ele é bom ou não. Eu estou dizendo que enquanto ele está ali na legislação, ele tem que ser, sim, uma garantia ao empregado, o mínimo. Quando você fala de uma melhora, você fala por categorias profissionais, na medida em que a CLT está dividida dessa forma, dos contratos individuais e dos contratos coletivos, por categorias profissionais. Categorias que são caracterizadas categorias preponderantes dentro de uma organização. Aí sim, aí você começa a verificar que algumas atividades elas oferecem o que é chamado de benefício, e para a lei tecnicamente são utilidades, vale alimentação, vale refeição, que vai melhorando o ganho direto e indireto desse empregado. Porque na medida em que eu recebo o vale alimentação, eu não preciso me preocupar com aquela alimentação, não sei se fica bem caracterizado isso. Na medida em que o empregador me concede uma utilidade X, eu não preciso me preocupar para a minha própria sobrevivência. Mas não resta a menor dúvida ao questionante
que a caracterização do hipossuficiente é dela, ela é presente. E ela não é só presente em estados de pouca economia, não. Ela é presente nos estados de grande economia, como São Paulo. Olha, eu achei fantástico. Fantástico, não, fantástico.